Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, professor Diogo Comba. O que eu te peço desde já? Se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo, ative o sininho, me procura lá no Facebook, me procura lá no Instagram, por onde você pode tirar dúvidas, a gente pode trocar ideias, posso te sugerir algumas coisas, você pode me sugerir também e por aí vai. E hoje eu vim aqui para quê? Para te dar aula, para te falar de redação, para te falar de português ou de literatura? Não. Hoje eu vou te dar algumas dicas para você entender melhor como sai, como é a sua nota de redação no Enem, certo? Mais tarde, ou daqui a pouco, nesse momento que você já leu, você já sabe a sua nota ou vai sair a sua nota. Então, deixa eu te explicar algumas coisas. A redação do Enem é dividida em 5 competências, isso você já sabe. A primeira delas, norma padrão, como a gente chamava antigamente de norma culta, que envolve o quê? Questões gramaticais principalmente, pontuação, ortografia, concordâncias e por aí vai. Competência 2, tipo de texto barra tema, a adequação ao tipo de texto, o desenvolvimento amplo adequado do tema. Depois vem o que? Coerência é o nível, a viabilidade, a aplicabilidade das suas ideias, a sua argumentação. 4, a coesão, a tessitura textual, evitar repetição de palavras, ligar bem as partes do texto, usar elos coesivos, dividir seus parágrafos em períodos. E a quinta competência é a proposta de intervenção, certo? O que é proposta de intervenção? Aquele momento que você procura dar quase uma solução para o problema em pauta. Como assim? Você tem que se mostrar um sujeito agente, alguém capaz de propor mudanças. Aí você coloca lá, aí você divide como, quem deve agir, o que fazer, como fazer e objetivando qual cenário, certo? A nota da sua redação vai aparecer lá. Lembrando que a sua redação é sempre corrigida no mínimo por 2 pessoas. Vamos supor que eu, Diogão da redação, tenha corrigido lá a sua redação e você foi muito bem. Vamos supor que você tenha tirado 800. Tendo tirado 800, você tirou, vamos supor, aqui uma possibilidade, você tirou o quê? 160 em cada uma das competências. 5 vezes 160, 800. Vamos supor que o corretor B tenha te dado 840. Quem sabe ele te deu aí nota máxima na competência 1, certo? Você tirou, ou seja, 200 na competência 1, 160 na 2, na 3, na 4 e na 5. 840 do total. A sua redação vai ter qual nota final? Você soma 840 com 800 e divide por 2. Isso vai dar 820, viu? Sou bom de conta. Agora vamos fazer uma outra suposição. Vamos supor que eu, Diogão da redação, te dei 800, continuei te dando 800, mas chegou um outro corretor e te deu 880. Como assim? Vamos supor que ele te deu 200 na competência 1 e te deu também 200 na competência 5, a proposta de intervenção, como a gente já comentou. Sua redação vai ter qual nota? 880 mais 800 dividido por 2, isso dá 840, se eu não me engano, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo mostrar com isso? Você tem lá 2 corretores. Caso a sua redação esteja dentro de uma diferença da nota do corretor A para o corretor B, na diferença de 100 pontos, ela não vai para um terceiro corretor, certo? Simplesmente soma as 2 notas e divide por 2. Mas caso ela esteja dentro dessa diferença e um corretor tenha te dado, vamos supor, 40 na competência 1 e o outro corretor te deu na mesma competência 1 160, o que acontece? Ela vai para um novo corretor porque você teve uma diferença superior a 80 pontos numa competência. Agora vamos para um terceiro cenário. Primeiro cenário, 800 e 840. Segundo cenário, 800 e 880. Agora vamos para um terceiro cenário. Vamos supor que um corretor te deu 800 e o outro corretor te deu 920. O que acontece? Sua redação vai obrigatoriamente, automaticamente, para um terceiro corretor. Esse corretor vai te dar uma nova nota e o que vão fazer? O sistema vai pegar essa nova nota e ver de quem mais ele se aproxima, certo? Aí fazem uma nova média da sua redação. Tá entendendo? Agora vamos supor que você tenha tirado 1000. Corretor A te deu nota 1000, corretor B
te deu nota 1000. Sabe o que acontece? Essa redação vai obrigatoriamente para um terceiro corretor para ver se é 1000 mesmo. Por que isso acontece? Antes era comum uma pessoa ou outra ter tirado 1000, mas ter apresentado uma falha simples em norma padrão. Imagina só, ter errado uma ortografia em uma palavra só. Será que era justo essa pessoa perder 40 pontos na sua redação porque errou uma palavra só? A gente pode discutir isso. É uma questão bastante subjetiva, inclusive. Mas o que aconteceu? Muitos meios de comunicação pegaram no pé da correção do Enem, muitos corretores foram contestados justamente por isso. Agora, depois de alguns anos, toda vez que alguém tira 1000, mandam obrigatoriamente para um terceiro corretor para ver se é 1000 mesmo, certo? O que a gente fez então? A gente viu aqui 3 cenários. Cenário 800, 840, uma discrepância de 40 pontos, não vai para o terceiro corretor. 800, 880, uma discrepância de 80 pontos, sendo que não foi uma discrepância de 80 pontos dentro de uma competência, como a gente já comentou, não vai para um terceiro corretor. Agora a gente foi para um terceiro cenário, 800, 920, no geral, aí sim vai para um terceiro corretor, porque excedeu os 100 pontos, conforme a gente já comentou aqui, certo? Uma outra possibilidade de ir para mais um corretor, como a gente já comentou, a questão de ter tirado nota 1000, e também uma outra possibilidade, caso haja uma discrepância de 80 pontos em alguma das competências, mesmo a sua nota geral não tendo apresentado essa discrepância, certo? Muita gente contesta que o Enem, por exemplo, não permite que você peça a revisão da sua nota. Mas observa isso, eles procuram ser os mais justos o possível, colocando 2 pessoas para corrigir a sua redação, o corretor A não tem acesso à correção do corretor B e vice-versa, certo? O que é o melhor para você fazer para evitar qualquer tipo de infortúnio? Estude sempre, revise a sua redação antes de mandar definitivamente lá o seu texto. Até porque, quando você recebe a correção, você recebe lá só a sua redação, não tem qualquer tipo de apontamento na sua redação escaneada. Você deve saber muito bem disso, certo? Enfim, a nota nesse momento já deve ter saído ou vai sair ainda. Coloca a sua nota aí para eu saber. Espero que você tenha ido muito bem. Caso você não tenha ido muito bem, saiba que foi só uma prova, isso não te define como ser humano, isso não te define como aluno e nem como futuro profissional, seja lá a área que você vai escolher. E aqui no meu canal temos muitos vídeos bastante interessantes para você continuar estudando. Tem Enem no final do ano de novo, certo? Tem outros vestibulares ao redor do Brasil também. E se lembra, ó, sigam-me os bons, já que eu tô com uma camisa aqui do Chapolin lá do FIFA Ultimate Team. Sigam-me os bons. Siga aqui o canal e tomara que hoje mais tarde você diga, não contavam com a minha astúcia, certo? Sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Até a próxima, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.